Irmãos, bom domingo para cada um dos que estão assistindo esse estudo da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito de um tempo que parece que se aproxima. O texto está em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 42. Diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como foi nos dias de Noé, também assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa passagem de Mateus 24 também está lá em Lucas 17. É uma passagem que fala da segunda vinda de Jesus. Uma dificuldade que os crentes têm é a respeito do tempo da vinda do Senhor e como que ela processará. A vinda do Senhor não é um momento, é um tempo, é um processo. Ela tem início e ela tem fim, ela tem um começo e ela tem um fim. E há dois marcos que vocês podem ver no quadro que eu preparei. Esse quadro também está em vários livros de estudos sobre Apocalipse. E vocês podem ver que a vinda do Senhor, ela se inicia com o arrebatamento da igreja. O momento em que começa a vinda do Senhor é aquele momento que a igreja é tirada da terra. Neste momento, Cristo vem para os santos. Ele vem para buscar os santos e ele os leva. E os santos estão com ele lá no céu. E a segunda vinda, ela termina quando Cristo vem com os santos. E é a volta, a gente chama essa passagem de volta de Cristo. Enquanto os santos estão lá no céu, nós teremos um tempo de grande tribulação na terra. A comparação que o texto que nós acabamos de ler faz aos dias de Noé é exatamente nesse mesmo esquema. Veja, o arrebatamento corresponde ao momento que Noé e sua família entram na arca. E eles ficam na arca. E eles ficam 1 ano e pouco tempo a mais do que isso, 1 ano, 2, 3 meses e 1 dia, eles ficam na arca. Enquanto isso, grande tribulação aqui na terra. As pessoas estão morrendo afogadas. E daí então, o renascimento. A família de Noé, ela é encarregada de fazer novamente um novo mundo. Então vejam que a comparação, ela não é dada por acaso. Ela remete a várias conclusões. A primeira é que o arrebatamento vai limitar a salvação a um punhado de pessoas. São os santos, aqueles que pertencem ao Senhor. E haverá então um período breve, como foi breve o período em que Noé ficou com a família na arca. Um período muito breve, até que tudo se restaure novamente. Então veja, que
quando o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, menciona esse dia, eles estão, na verdade, fazendo um paralelo entre o dilúvio e a grande tribulação, entre um período breve e o período que Noé ficou na arca com a sua família. Estão fazendo uma comparação entre um momento de julgamento e tribulação na terra e um momento de alívio, um momento de proteção de Noé e sua família durante esse período. Muito bem, eu gostaria que nós olhássemos de perto em que passagens das Escrituras esses dois momentos são mencionados. Nós temos o primeiro texto, que é o texto do arrebatamento. Está lá na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Curiosamente, a carta dos Tessalonicenses foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. E ele já fala desse assunto, a respeito do arrebatamento da igreja. Antes mesmo de falar todos aqueles textos a respeito de salvação, a respeito de aceitar Jesus, ele fala do momento do arrebatamento. Está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, em 2 versículos, o 16 e o 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem é a passagem do arrebatamento. Diz que vai ser dado um momento, uma ordem, então um anjo toca a trombeta e nós subimos com o Senhor. Ele vem para nós e nós estaremos com ele para sempre. A outra passagem, a passagem que ele volta a 2 claros textos nas Escrituras. Uma está no próprio livro de Apocalipse e o outro está no Antigo Testamento. O primeiro texto da volta de Cristo com os santos está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 14. Diz assim: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Está falando do Senhor Jesus, claramente. Ele se chama Fiel e Verdadeiro, que é o Senhor. Se vocês compararem essas palavras, são aquelas que são ditas para as igrejas no capítulo 3, o Fiel e Verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Verbo de Deus é a palavra que João usa ao abrir o Evangelho. Ele chama Jesus de Verbo de Deus, a palavra de Deus. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Os exércitos do céu são os santos que vêm com ele. Mas tem uma passagem ainda mais clara em Zacarias, no Antigo Testamento, no capítulo 14, no versículo 5 a 9. Essa passagem, ela se refere àquele tempo que Zacarias está profetizando e também ao tempo futuro. Diz assim: fugireis pelo vale dos meus montes, porque os vales dos montes chegará até Azal. Fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então
Virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com eles. Todos os seus santos com ele. Quem são os santos do Senhor, senão aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? E Zacarias continua dizendo: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, reconhecido e conhecido do Senhor. Não será nem de dia nem de noite, mas haverá luz e tarde. Naquele dia sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Essas passagens de Apocalipse 19 e de Zacarias 14 são passagens que falam da volta do Senhor. Então, a segunda vinda do Senhor é um período entre o arrebatamento e a volta do Senhor. Esse período é um período curto, é um período em que os santos são tirados da terra e haverá grande tribulação aqui na terra. O período de tribulação ele começa um pouco antes. Eu creio, pessoalmente, que os santos vão passar por alguma tribulação, mas não vão passar pela grande tribulação, porque eles estarão, neste momento, eles já terão sido arrebatados. Vocês veem que o quadro que eu trouxe para vocês é um quadro que reflete exatamente esse tempo. E o que vai acontecer com aqueles que foram deixados? O sermão fala, um levado, o outro deixado. Então esse sermão, irmãos, é para você que tem esperança de ser arrebatado. E é para você que não anda vigiando. Eu estou falando para o deixado e eu estou falando para aquele que foi tomado. O que a palavra de Deus diz para esses dois grupos? Para aqueles que foram deixados, para aqueles que foram levados. Muito bem. A mensagem, ela é dupla. A mensagem de Deus, ela alcança uma universalidade de pessoas. Porque só existirão esses dois grupos nesse tempo. O grupo que será arrebatado e o grupo que vai ficar aqui na terra. Esse grupo que vai ficar aqui na terra tem muitas pessoas que frequentam a igreja. Esse grupo que ficar aqui na terra, haverá pessoas que foram batizadas. Haverá pessoas que dão o dízimo. Haverá pessoas que são pastores. Esse grupo que for deixado conhece as Escrituras, mas foi deixado. O que acontece com o grupo que foi deixado? Irmãos, é um período terrível que nós nunca vivenciamos. É um período em que a perseguição à igreja e aqueles que proclamarem o nome do Senhor será terrível, será implacável. Nós não teremos, não haverá liberdade para falar de Jesus. Igrejas serão fechadas e não haverá testemunho sobre a salvação como nós vemos hoje.
Não haverá liberdade. Isso que eu estou fazendo hoje aqui não existirá. Pastores não falarão na internet. Não haverá liberdade religiosa. Você não poderá falar para o seu filho sobre qualquer passagem das Escrituras. Vai ser vedado, vai ser proibido. E se alguém ousar fazer isso, pode ser morto. Porque o império do anticristo vai dominar toda a terra e as leis serão severas para aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. Será um período muito terrível na face da terra. E um período curto. E a pergunta que se faz é: haverá salvos nesse período? Dos que forem deixados? Há esperança para eles? Irmãos, há. Eu vou falar para vocês duas passagens que dão esperança para os que forem deixados. E se você tiver lembrança desse vídeo que eu estou passando para você e você está aqui nesse período, lembre-se dessas duas passagens. A primeira delas é Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim o livro de Apocalipse: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, aqui João tem uma visão do céu. E ele vê aquele que está sentado no trono. E os livros são abertos. E começa uma tribulação tremenda sobre a face da terra. E os anciãos mostram as taças de ouro com as orações dos santos. Irmãos, as orações dos santos estão sempre diante do trono da graça. Elas não têm prazo de vencimento. Elas não são que nem o iogurte que você coloca na geladeira. Elas não têm prazo. A oração que você fizer, irmão, você que é fiel ao Senhor, fizer por sua mãe, seu irmão, seu filho, seu parente, seu amigo, as orações que você fizer nesse tempo aqui estarão diante de Deus como taça de ouro quando começarem as tribulações. Não há vencimento para as nossas orações. E isso é um incentivo para você que há anos vem orando por aquele seu amigo, por aquele seu parente, por aquele seu filho, por aquele seu pai ou mãe, e não vê a conversão deles. Isso é um incentivo, irmãos. Mesmo se você for deixado, essa oração toca o trono da graça e a misericórdia do Senhor pode salvar aquele que foi deixado. Uma outra passagem mais clara do que essa é Apocalipse capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz o texto: Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. As orações são apresentadas ao Senhor. O capítulo 9 é terrível, vem depois do 8. São as trombetas.
As trombetas são terríveis, irmãos. Morte, fome e guerras. Talvez você que está levando a vida na flauta, sem se preocupar com a sua salvação, sem se preocupar com a palavra de Deus, você que tem sido advertido frequentemente a aceitar Jesus como Senhor e Salvador e pôr a sua vida em dia, mas não está fazendo. Você que está confiando na oração da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu vizinho, do seu amigo, e acha que agora vai ficar tudo bem, porque o pastor disse que as orações dele ainda podem ser ouvidas, a favor dele podem ser ouvidas no tempo de tribulação. Eu gostaria que você me acompanhasse o texto que o autor Herbert Lockyer Sr. escreveu no livro Apocalipse, o drama dos séculos. Ele diz sobre essas duas passagens que eu acabei de ler. Diz assim: passagens como 5:8 e 8:3, que se relacionam com as nossas orações armazenadas, podem significar que as orações pelos queridos não respondidas poderão sê-lo, então. Essa esperança, entretanto, não deve criar indiferença pelos perdidos. Se é difícil para os perdidos responderem ao Salvador nos dias atuais de luz e liberdade, ser-lhe-á mais difícil crerem quando o anticristo estiver à solta. Por causa das multidões que serão destruídas pela guerra, fome, peste, anarquia, nos dias do homem do pecado, que é o anticristo, é imperativo que claramente chamemos aos perdidos, que se arrependam e sejam salvos, enquanto a porta de misericórdia se encontra aberta, enquanto as condições são favoráveis à decisão. Irmãos, num período de guerra, fome e peste, de tribulação, nós estamos passando um período de pequena tribulação. E as pessoas já perdem o rumo. Você imagina num período em que toda peste, toda guerra, toda fome estiverem juntos ao mesmo tempo. A pessoa não vai conseguir refletir muito. Então, hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que você precisa se encontrar com o Senhor. Hoje é o dia que você é chamado para isso. E o período de tribulação é um período curto, muito curto sobre a face da terra. E é um período em que a volta do Senhor com os seus santos já não há mais tempo para salvação. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um selo. Eu gostaria de passar para vocês o que vai acontecer com aquele que for deixado. A passagem está em Apocalipse, capítulo 19. Nós temos Apocalipse capítulo 14, desculpe-me. Nós temos 4 vozes que são anunciadas por anjos. E essas 4 vozes são vozes, as últimas vozes que serão ouvidas a respeito da salvação. E elas são ouvidas no céu. Irmãos, os crentes já se foram. Então Deus usa o anúncio do Evangelho pelo céu. E são 4 vozes. A primeira delas, no capítulo 14, no versículo 6 e no versículo 7,
diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, essa primeira voz vem do céu e fala: temei a Deus e dai glória somente a Deus. Por quê? Porque o anticristo estará pregando o evangelho dele. A notícia que ele vai pregar é: adorem a mim, adorem a minha estátua, recebam a minha marca em vocês e tudo vai ficar muito bem. E o anjo se contrapõe a isso: temei a Deus, dá-lhe glória. Irmãos, aqui nós vemos o trabalho distinto entre os que foram tomados e os que foram deixados. Enquanto é tempo, irmãos, de falar do evangelho, nós temos que anunciar a todo mundo que nós pudermos o evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque hoje, se aparecesse uma voz do céu em países que não pregam o evangelho, as pessoas olhariam para o céu e falariam: mas o que é isso? Dá glória a Deus? Temer a Deus? Então, o povo, irmãos, tem que ser preparado. E o tempo de preparação é o tempo antes do arrebatamento, para que essas palavras não sejam tão obscuras para eles quando elas ouvirem proferidas pela voz que vem do céu. Irmãos, vocês estão entendendo? Para eles será palavra estranha, se eles nunca ouviram falar que existe um Deus que fez o céu e a terra, e esse Deus se interessa por eles, pela vida deles, pela alma deles. Se eles nunca ouviram falar sobre isso, se eles adoram estátuas, se eles adoram e fazem ídolos nos seus corações, se eles acham que eles são pessoas que podem sobreviver sem um Deus, eles não vão entender o anúncio que está sendo feito do céu. O tempo de preparação, irmãos, é o tempo anterior ao arrebatamento. E os que forem tomados deverão ter cumprido essa missão. Porque esse evangelho que está sendo pregado do céu é um evangelho rápido e emergencial. Só aqueles que tiveram algum contato com a palavra ouvirão. Irmãos, temei a Deus. Foi deixado e é anunciado para você: temei a Deus e dai glória ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. A segunda voz nesse tempo, irmãos, é do capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Já falamos da Babilônia e da queda da Babilônia. A Babilônia, irmãos, é a igreja apóstata. E é um mundo pervertido. É um mundo que navega livremente pela internet. É um mundo do humanismo. É um mundo sem Deus. É uma igreja sem Deus. É uma igreja sem sangue. É uma igreja sem salvação. É uma igreja sem cruz. É uma igreja sem ressurreição. A igreja apóstata. E ela vai cair. Tanto a igreja apóstata quanto aqueles que ganham com essa apostasia
essa ilusão de que um homem por si só, ele é capaz de melhorar alguma coisa nessa terra. Isso vai desaparecer com a volta do Senhor. Irmãos, caiu a grande Babilônia. Aqui é uma advertência, irmãos. Quem tiver muito envolvido com essas doutrinas, com essa apostasia, com essa igreja sem Cristo, com essa igreja que parece uma bela causa, mas é pura prostituição da palavra, pura idolatria, pura mescla de teorias e filosofias humanas. Ela vai cair. E é bom que você se desamarre dela logo. Porque essa é a segunda advertência do anjo e a voz que fala do céu. A terceira voz, ela é mais longa. Do versículo 9 ao versículo 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na fronte ou na mão, Satanás vai oferecer benefícios. Quem o seguir, quem o adorar, quem quiser ser servo dele, vai ter todos os benefícios de comprar e vender, vai ter recursos. Porque quem não fizer isso não tem emprego, vai viver escondido, as orações serão às escondidas, falar de Jesus às escondidas, vamos ter que obter recursos no mercado negro, porque não é dado a nós comprar ou vender. Aqueles que querem o Senhor Jesus e que estão assustados aqui na terra quando virem o governo do anticristo. E a única saída para eles é fugir, é se esconder e é buscar recursos fora do mercado oficial, o mercado do anticristo. E vem a descrição da terceira voz. É o anúncio do anjo. O anjo está falando para aqueles que se envolveram com o anticristo, dizendo: olha, quem recebeu a marca vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E termina assim. Essa passagem é um chamado, irmãos. Versículo 12 é um chamado por aqueles que algum dia ouviram a palavra do Senhor e sabem e têm consciência do que estará acontecendo, e vão dizer o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Pessoas que, apesar de serem deixadas, decidiram guardar os mandamentos de Jesus e a fé nele. A terceira voz, ela é terrível, irmãos. Capítulo 14, versículo 13, diz assim: ouvi uma voz do céu, dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras o acompanham. Irmãos, se você for deixado, é bom que você esteja disposto a morrer por Cristo e pelo Evangelho. Então eu falei 4 coisas. A primeira, temei a Deus. A segunda, sai da Babilônia. A terceira, não receba o sinal da besta. E a quarta, esteja pronto para morrer no período de grande tribulação. Irmãos, uns serão levados e os outros serão deixados. Essa é a mensagem para o dia de hoje. E essa mensagem nos faz refletir sobre o trabalho, a perseverança, a constância dos que aspiram ser levados, ser tomados, aqueles que vão ser levados pelo Senhor no dia do arrebatamento. É grande a nossa responsabilidade. Orar por aqueles que não são salvos. Perseverar na oração mesmo que a gente não veja nenhum sinal de que essas pessoas estão prontas para aceitar Jesus. Nós continuamos orando e não vamos parar de orar até o dia que nós formos arrebatados. E para quem for deixado, um clamor para que aceitem hoje a salvação em Cristo Jesus, porque as suas obras não estão agradando o nosso Deus.